Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michele Chiapa, de Brasília. Cunhada de vítima de rompimento da barragem de Brumadinho deve receber indenização. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Rúbia Bragança traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Empresa terá que indenizar motorista de caminhão por pernoite em poltrona reclinável e transporte de carga em excesso. Diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, fala o repórter Caio Brasil. Clube Ceará é condenado a indenizar jogadora por ter criado expectativa de contratação. Hoje também temos entrevista. Vamos saber mais sobre os pontos de inclusão digital, os PIDs e os serviços disponíveis nesses espaços. Se liga, o nosso programa já está no ar. O dano moral em ricochete é um prejuízo caracterizado quando uma pessoa próxima à vítima de um evento traumático também sofre consequências emocionais em razão do fato. Um caso que envolve o tema foi analisado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Saiba mais com a repórter Michele Chiapa. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, ocorreu em janeiro de 2019 e causou a morte de 272 pessoas, entre as vítimas, trabalhadoras e trabalhadores da mineradora Vale e de empresas terceirizadas. A cunhada de uma dessas pessoas entrou na justiça pedindo indenização devido à morte da empregada. Com base nas provas apuradas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, havia vínculo afetivo notório entre ela e a vítima, o que pressupõe o sofrimento com o acidente e fundamenta o dano moral em ricochete. O TRT fixou a reparação em R$80 mil. A Vale recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 3ª turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele explicou que há uma limitação subjetiva em relação a quem está legitimado para pedir reparação por dano moral reflexo ou em ricochete. O ministro reforçou que, caso fique comprovado o vínculo de afinidade da vítima imediata com outras pessoas do núcleo familiar, inclusive os parentes por afinidade, é cabível a indenização. Isso porque essas pessoas podem ser atingidas pelo sofrimento decorrente da morte e da ausência desse ente querido. O tribunal, na sede, lá na origem, considerou que havia estreito laço afetivo entre a reclamante e a vítima. Há hipóteses que eu considero, já expus isso na STI 1, em que há presunção legal. Irmãos, pais, filhos, efetivamente o cunhado, há uma demonstração aqui no caso, mas não seria uma hipótese. Não estaria na presunção legal. Na presunção legal. Então, esse caso, como está aprovado, estou mantendo a decisão. O desembargador convocado, Marcelo Pertence, acompanhou o voto do relator. Nós, mineiros, sabemos o reflexo que teve isso, o que ocorreu no dia 29 de janeiro de 2019. O drama das famílias, das pessoas que estavam ali em volta, 270 pessoas mortas e comprovado, aí, dependendo disso, os fatos relacionados. E é o que ficou demonstrado nos autos. Por unanimidade, a turma manteve a decisão do TRT. Dessa forma, a mineradora deve pagar indenização de R$80 mil à cunhada da vítima. Os envolvidos ainda podem recorrer. Giro pela Justiça do Trabalho. Uma empresa de transporte foi condenada a pagar indenização por dano moral de R$5 mil a um motorista. O profissional era obrigado a pernoitar na cabine do caminhão em poltrona reclinável, além de transportar cargas acima do peso suportado pelo veículo. A repórter Rúbia Bragança, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, conta os detalhes do caso. O fato, inclusive, foi confirmado pela empresa, que, ao se defender na ação, argumentou que os bancos reclináveis seriam suficientes para garantir pernoites de forma adequada. Mas, para o juiz Reinaldo de Souza Pinto, em sua atuação na primeira vara do trabalho de Divinópolis, ficou evidente que o motorista pernoitava em caminhão desprovido do aparato necessário para garantir um descanso adequado. Quanto à carga em excesso, o julgador reconheceu que a prática caracteriza conduta omissiva, punível da empresa,
por ser capaz de gerar riscos ao empregado e a terceiros. Não houve recurso da sentença e o trabalhador já recebeu os créditos. O processo foi arquivado definitivamente. Um caso que envolve o pagamento de indenização e um time de futebol foi analisado pela Justiça do Trabalho do Ceará. O repórter Caio Brasil, que fala diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, traz mais informações. Decisão da 8ª Vara do Trabalho de Fortaleza reconheceu prejuízo a uma jogadora do Ceará demitida fora da janela de transferência esportiva. Na sentença, a juíza do trabalho, Maria Rafaela de Castro, verificou que o clube demonstrou a intenção de continuar o contrato, mas, por questões financeiras, optou por não seguir os próximos passos. Uma jogadora do clube feminino do Ceará Esporte Clube pleiteou a indenização referente à temporada de 2024, alegando que houve uma expectativa de direito em relação à renovação de seu contrato de trabalho, que foi frustrado pelo clube cearense. No período, o time abriu mão da disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e desfez o elenco das atletas. O contrato de trabalho, nestes casos, são por prazo determinado, existindo uma peculiaridade em que os atletas, durante o fim de cada ano, ficam à disposição do clube para ter sua contratação renovada ou buscar outras colocações. A atleta sustentou que tinha interesse em continuar trabalhando no clube, que já defendeu em 2023, e dar continuidade à parceria vitoriosa, havendo uma expectativa de direito em relação à renovação de seu contrato de trabalho. Nos documentos do processo, uma carta proposta para permanência na temporada esportiva seguinte, de 2024, a levou à desistência de buscar novas oportunidades de trabalho. Segundo Maria Rafaela, a proposta mostra como um indício de interesse por parte do clube em contratar a atleta, já apontando quais seriam as possíveis condições do contrato futuro. A magistrada ressaltou o latente interesse positivo da jogadora em seguir no clube, motivo pelo qual demorou a procurar uma segunda alternativa, ocorrendo somente ao perceber que não haveria assinaturas contratuais. A atleta só teve conhecimento do desinteresse do clube após a publicação da notícia por meio da imprensa. A juíza decidiu que a carta enviada pelo Ceará significou muito mais do que uma esperança, mas como um sinal positivo de que as situações se resolveriam rumo à contratação. Para a magistrada, a responsabilização do Ceará surgiu no momento em que sinalizou durante a janela de renovação o interesse em manter a equipe feminina e declarou então a existência da perda de uma chance. No caso, o clube alimentou o sonho da atleta em continuar e, posteriormente, decidiu não participar dos campeonatos nacionais e regionais, dispensando as atletas. O clube alvinegro foi condenado ao pagamento provisoriamente arbitrado de R$50 mil referentes à remuneração no período do primeiro semestre de 2024 e à indenização por danos morais. Da sentença, cabe recurso. Entrevista. Você sabe o que são e para que servem os pontos de inclusão digital, os PIDs? Esse é o tema da entrevista de hoje, realizada pela repórter Samantha Flor. Acompanhe. Eu converso com a secretária-geral judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba, Fernanda Lima. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Fernanda. Olá, Samantha. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui compartilhando algumas informações em relação ao nosso tribunal e com essa parceria, junto ao TST. Sempre falo que o compartilhamento de informações é algo de grande valor, Quando a gente consegue unir o trabalho num todo, isso eu acho que torna todo o judiciário fortalecido e, consequentemente, o nosso jurisdicionado ele é gratificado por isso. Gostaria que você começasse falando o que são os pontos de inclusão digital. Samantha, os pontos de inclusão digital, que nós chamamos de PID, são espaços equipados para permitir a realização de atos processuais por videoconferência, como audiência, depoimentos e atendimento pelo balcão virtual. O objetivo desses PIDs é justamente garantir o acesso à justiça, para quem não dispõe de recursos tecnológicos, e dessa forma você consegue promover a inclusão digital e a participação efetiva nos processos. Como ter acesso aos PIDs? Qualquer cidadão pode acessar? É necessário agendamento prévio? Bem, para ter acesso aos PIDs, qualquer cidadão sim pode acessar, só que a gente vai precisar fazer um agendamento, até para não ter conflito de horário. Então, o agendamento ele é feito na unidade responsável pelo PID, mais próxima do usuário. Lá ele vai precisar informar o CPF, a data e o horário desejado. Existe também a lista de unidades de contato, que está disponível no site. No nosso caso aqui, nós temos na nossa página os telefones de contato de cada PID. Quais serviços estão disponíveis nos PIDs?
Nós temos vários serviços disponíveis nos PIDs, entre eles nós podemos citar audiência e depoimento por videoconferência, né, como eu tinha falado no início, o atendimento remoto do balcão virtual, porque o cidadão ele pode se dirigir também para algum atendimento no balcão virtual, acesso a serviços do judiciário para quem não possui infraestrutura digital, isso já auxilia também. Muitas vezes eles precisam buscar alguma informação, né, e até você, com o uso do PID, você consegue trazer uma transparência e uma efetividade processual. Então, os cidadãos eles podem se dirigir aos PIDs, tanto para participar de audiências, quanto para utilizar os balcões virtuais não só do TRT-13, mas também dos parceiros. De que forma os PIDs contribuem para a prestação jurisdicional? Os PIDs, eles ampliam, como eu falei no início, o acesso à justiça. Então, com esse acesso, a gente vai conseguir trazer uma celeridade processual, uma facilidade, né, aos atos virtuais, e dessa forma a gente reduz custo no deslocamento. Além, é claro, da integração entre diversos tribunais. No nosso caso, os nossos PIDs, eles, não só o TRT-13, mas em parceria justamente com o TJ da Paraíba, o TRE da Paraíba e o TRF, né, por meio de acordo de cooperação. Então, dessa forma, a gente consegue otimizar os recursos e fortalece a prestação jurisdicional. Algo mais sobre esse assunto que você gostaria de acrescentar? Uma coisa que eu gostaria de falar é que eu entendo que o PID ele é fundamental para democratizar o acesso à justiça, né? Garantir a inclusão digital, a celeridade processual e eficiência. A parceria entre os tribunais, ele amplia o alcance das iniciativas, né? E seguimos trabalhando, expandindo e aprimorando essa estrutura. A divulgação dos PIDs é essencial para que mais pessoas possam usufruir desses serviços. Eu conversei com a secretária-geral judiciária do TRT-13 na Paraíba, Fernanda Lima. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima edição. Tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.